Se você está assistindo esse vídeo é porque agora você faz parte do maior sistema de cooperativas odontológicas do mundo. Sim, a Uniodonto é o maior sistema de cooperativas odontológicas do mundo. Mas e aí? Você sabe o que é uma cooperativa? Uma vez eu ouvi uma frase que nunca mais me saiu da cabeça. Ela foi dita pelo superintendente da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Ele falou isso num evento organizado pela Federação das Uniodontos do Paraná, um evento online em 2021. E ele falou a seguinte frase: uma cooperativa não é uma empresa. Isso já me deixou surpreso bem de cara, porque eu falei, gente, como não é uma empresa? Uma cooperativa tem estatuto, uma cooperativa tem CNPJ, ela é registrada na junta. Como que ela não é uma empresa? E aí ele explicou. Uma cooperativa não é uma empresa porque uma cooperativa é uma associação de pessoas que se unem para um bem comum. Economicamente, cada um tem um voto democrático e eles decidem sobre essa associação. E essa associação tem uma empresa. Então, uma Uniodonto, ela é dona da operadora de planos odontológicos Uniodonto. Isso é muito legal, porque se você parar para pensar, algumas Uniodontos têm a Dental, por exemplo. A Dental é uma loja de produtos odontológicos que foi criada para vender os produtos odontológicos para os dentistas associados por um preço mais baixo, já que uma cooperativa não tem o objetivo de ter lucros. O objetivo dela é que os seus associados tenham seus lucros. Se você der uma pesquisa aí, você vai descobrir que no mundo inteiro as cooperativas são gigantescas. Às vezes no Brasil, quando a gente pensa em cooperativismo, a gente pensa em cooperativas pequenas, familiares ou em cooperativas de reciclagem, mas no mundo todo diversas empresas são cooperativistas, no Brasil também. Se você pegar todas as cooperativas do mundo e colocar elas dentro de um país, fizer um país só de cooperativas, essas cooperativas vão ser a sexta maior economia do mundo. A sexta maior economia. É muito dinheiro. E isso tudo precisa ser organizado e regulamentado. Aqui no Brasil a gente tem a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil. Todas as cooperativas oficiais no Brasil são registradas na OCB. Ela é uma organização que fala sobre o cooperativismo lá no Palácio do Planalto, lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. E nos estados a gente tem as OCEs, né? A OCEPAR, a OCMG, a OCESP e em todos os estados. E a gente tem ainda, dentro da OCB, tem o SESCOP. O SESCOP é como se fosse o braço do sistema S para o cooperativismo. Assim como a gente tem SENAC, SESC, SESI, no cooperativismo a gente tem o SESCOP. E provavelmente, se você agora faz parte da cooperativa, você vai fazer um curso do SESCOP ainda. Tem diversos e os cursos são incríveis. Falando um pouco agora sobre o cooperativismo de saúde, se você olhar os números do cooperativismo de saúde em quantidade de cooperativas, você vai descobrir que não tem tanta cooperativa de saúde quanto outras cooperativas de outros ramos. Porém, tem um número muito interessante. As cooperativas de saúde representam o maior ponto de contato entre as pessoas e o cooperativismo. As pessoas se relacionam com cooperativas de saúde e às vezes nem sabem. Quando você vai em um hospital ou uma clínica ou no próprio dentista, você pode estar sendo atendido por um cooperativista e você não sabe disso. 41% dos pontos de contato entre pessoas e cooperativas é feito por cooperativas de saúde. Para você ter ideia, a próxima é a cooperativa de transportes. Às vezes você pega um táxi e você não sabe que aquele táxi é filiado a uma cooperativa. São números muito legais. E no Brasil se sabe muito pouco sobre cooperativismo. Cada 10 pessoas, 4 pessoas sabem o que é uma cooperativa. Então a gente precisa ainda divulgar muito sobre o cooperativismo e explicar para as pessoas o tanto que o cooperativismo é bom para a população. Mas, como você faz parte da Uniodonto, uma cooperativa de saúde, de planos odontológicos, eu vou falar com você sobre saúde. Aqui no Brasil a gente tem uma agência reguladora dos planos de saúde. A Uniodonto é um plano de saúde, só que é um plano de saúde odontológico. Então ela também entra nessa regulação. Essa agência se chama ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde e faz todas as regras dos planos de saúde no Brasil. Todos os planos respeitam as regras e as normas da ANS. E eu já vou te dar um primeiro número aqui que já vai te deixar surpreso com o quanto a Uniodonto se preza pela qualidade. Todos os anos, a ANS divulga um índice chamado de IDSS. É o Índice de Desenvolvimento da Saúde Suplementar. São várias notas para vários itens das operadoras de saúde. E adivinha, 80% das operadoras mais bem colocadas do Brasil são Uniodontos. Para você ter ideia, das 40 maiores notas do IDSS, 32 são de Uniodontos.
Então, não tem discussão, você já sabe que a Uniodonto é o melhor plano odontológico do Brasil em qualidade também. Porque isso é verdade, a gente preza muito pela qualidade. Isso porque eu volto lá atrás. Os dentistas são os sócios da cooperativa. Se eles não atenderem bem os pacientes da cooperativa, eles estão sujando o nome da empresa deles mesmo. Essa já faz a diferença para todos os atendimentos. E é claro, não é qualquer dentista que vira associado da Uniodonto. Ele passa por um processo. É uma pessoa que realmente está engajada em fazer aquele atendimento. E isso faz com que a Uniodonto seja tão bem administrada e tenha uma nota tão alta de DSS. Mas para a gente começar a falar agora sobre o Uniodonto, já falei aqui um pouquinho sobre a ANS, sobre cooperativismo, eu quero te falar sobre a história da Uniodonto. A Uniodonto foi fundada em 1972 em Santos por um grupo de dentistas liderados pelo Dr. Dalton Nunes. Poucos dias depois, menos de um mês depois, lá em Lajeado, no Rio Grande do Sul, também foi fundada uma cooperativa, que hoje se tornou a Uniodonto Vales do Taquari e Rio Pardo. Hoje, a Uniodonto já atende mais de 3 milhões de beneficiários em todo o Brasil, e são mais de 20 mil dentistas cooperados. E para organizar todas essas cooperativas, existe também uma hierarquia dentro do sistema Uniodonto. A gente tem a Uniodonto do Brasil, que é a dona da marca, detentora da marca e quem responde pela marca Uniodonto. Nós temos 9 federações e nós temos 105 singulares dentro dessas federações. Todas as Uniodontos fazem atendimento odontológico, porém elas são divididas entre prestadoras e operadoras. A maioria são as operadoras, que são registradas na ANS e são as que fazem as vendas dos planos odontológicos. Nós temos também as cooperativas que são prestadoras. Essas prestadoras têm os seus dentistas cooperados e eles atendem os beneficiários, mas esses beneficiários estão atrelados a uma operadora registrada na ANS. E assim como na saúde a gente tem a ANS como uma reguladora de todos os planos, de todas as operadoras, dentro do sistema Uniodonto nós temos também algumas regras. E essas regras são discutidas pelo CTO, Conselho Técnico Operacional. A Uniodonto do Brasil não tem um conselho administrativo, ela tem o CTO, que é um órgão consultivo para os assuntos da diretoria. E o CTO é super democrático. Ele é formado pelos 4 diretores da Uniodonto do Brasil, ele tem um presidente de cada federação, participam também das reuniões do CTO os assessores, quando eles são chamados, e algumas singulares são convidadas para as reuniões do CTO. Geralmente são as 2 maiores singulares com mais de 100 mil beneficiários, as 2 maiores singulares entre 20.001 e 99.999 mil beneficiários, as 2 maiores singulares até 20 mil beneficiários e 2 maiores prestadoras. E lá nas reuniões do CTO são discutidas normativas, atendimento nacional, algum pedido de alguma singular. Todos os assuntos que sejam referentes ao sistema Uniodonto são discutidos no CTO. Assuntos mais complexos que tenham que ser decididos entre todas as Uniodontos do sistema vão para votação nas assembleias, porque a Uniodonto do Brasil também é uma cooperativa. Ela é uma cooperativa onde cada uma das cooperativas do sistema tem direito a voto. Então nas assembleias gerais ordinárias, todas as cooperativas têm direito a um voto para fazer a decisão de assuntos muito mais importantes. E o fato da Uniodonto ser um sistema faz com que ela tenha muito mais capilaridade. Mesmo que você ouça outros planos falando que eles são nacionais, é difícil eles estarem presentes em todas as cidades do Brasil ou nas maiores cidades do Brasil. No caso do sistema Uniodonto, como nós temos várias cooperativas em várias cidades importantes, a gente tem essa capilaridade muito mais assertiva. O seu beneficiário aí da sua cidade, ele pode ser atendido em qualquer Uniodonto que tenha um dentista cooperado, sempre respeitando as normas de intercâmbio e respeitando todas as regras do sistema Uniodonto. Mas você pode ter o atendimento, principalmente urgência e emergência. Quando a gente fala que é nacional de verdade. O que sustenta uma Uniodonto são os beneficiários. Então a gente pensa o seguinte, olha, quanto mais eu vender, mais eu consigo dinheiro para minha cooperativa, mais eu consigo beneficiários para serem atendidos dentro do consultório dos meus dentistas. Porém, existem regras que precisam ser seguidas para não vender em qualquer lugar. Isso porque você não pode invadir a área de venda de outro Uniodonto. Eu vou te explicar brevemente como que funcionam algumas regras de comercialização para que você possa ter uma ideia de como funciona isso. Cada singular do sistema Uniodonto pertence a uma federação. Quando ela se registra essa federação, quando ela é criada, ela passa para a federação todas as cidades onde ela vai atuar. E essas são as suas cidades de venda, suas cidades de atuação para venda. Basicamente, você pode vender plano odontológico em todas essas cidades para quem você quiser. Porém, se você vende para uma empresa e essa empresa tem funcionários em outras cidades, você já começa a entrar nas regras de intercâmbio da Uniodonto.
Por exemplo, se você vende um plano odontológico para uma empresa e essa empresa possui funcionários espalhados em mais de 3 ou 4 cidades, e esses funcionários não estão, a maioria na sua cidade, 50% mais um na sua cidade, você precisa ver onde estão esses funcionários. Se eles estiverem em uma cidade que pertencem a outra Uniodonto, aquela Uniodonto precisa fazer a venda. Ela é a detentora desse contrato. Se esses funcionários estiverem espalhados por várias cidades e não tem um número máximo em nenhuma delas, e essas cidades estiverem todas dentro de um estado, quem faz essa venda é a federação. E se esses funcionários estiverem espalhados em mais de um estado e não estiverem 50% mais um em um estado, quem faz essa venda é a Uniodonto do Brasil. Mas você pode ficar tranquilo, porque a gente tem a intercooperação. Se outra cidade precisar fazer essa venda para você, ela é a detentora do contrato, ela vai fazer essa venda. E você vai atender os beneficiários, os funcionários que moram na sua cidade. E você vai receber por isso, em intercâmbio. Parece complexo, mas nem é tanto. Com o tempo você pega o jeito e vai entender tudo sobre as regras de comercialização. E o mais importante de tudo é, essa intercooperação faz com que a gente tenha urgência e emergência nacional. Não importa para quem você venda o seu plano odontológico, a ANS obriga que todos os planos tenham plantão de urgência e emergência e que ele seja inserido em todos os planos. Aí se o seu beneficiário estiver viajando, ele está de férias lá em Fortaleza, ele tiver um problema e ele precisar de um dentista, ele vai procurar o plantão da Uniodonto de Fortaleza e ele vai ser atendido tranquilamente pela Uniodonto Fortaleza. Agora, quando a gente não fala mais sobre atendimento de urgência e emergência, a gente fala sobre tratamento eletivo, que é quando a pessoa vai fazer um tratamento odontológico mesmo, existem as regras que precisam ser seguidas, cada cooperativa tem a sua. Mas vamos imaginar o seguinte, a Uniodonto vendeu um plano e o titular tem um filho que mora em outra cidade. Ele colocou o filho como dependente dele, mas o filho não pode ficar viajando para fazer o tratamento aqui porque ele tem a aula, ele tem que estudar. O que acontece nesse caso? Você pode liberar que esse dependente faça os tratamentos lá naquela Uniodonto e você pague aquela Uniodonto por intercâmbio. Então os tratamentos eletivos dessa pessoa são autorizados. Como que funciona esse tratamento eletivo? Aquela Uniodonto onde o seu beneficiário está, ela vai fazer a consulta inicial, vai fazer todo o orçamento e vai fazer um pedido de intercâmbio para você. E a sua Uniodonto vai aprovar ou não a execução desse tratamento, do mesmo jeito que vocês fazem aí localmente. Vale lembrar que esses atendimentos de intercâmbio, eles respondem a uma tabela de intercâmbio criada pela Uniodonto do Brasil, autorizada pelo CTO, que tem os valores de intercâmbio para cada procedimento. Então esses valores são definidos pela tabela de intercâmbio. E aí a gente tem os atos complementares, que são os atos não cobertos pelo plano odontológico vendido pela pessoa. Nós temos algumas modalidades de venda de atos não cobertos pelas Uniodontos. Algumas Uniodontos possuem a negociação dos atos não cobertos direto na Uniodonto. Então a pessoa vai lá no dentista, faz o orçamento e nesse orçamento tem um implante, por exemplo, e o implante não é coberto pelo plano dele. Ele pode ir até a Uniodonto e pagar esse implante, voltar no dentista e fazer o tratamento. Algumas Uniodontos até parcelam esse tratamento aí, esses atos não cobertos. E algumas Uniodontos não administram esses atos não cobertos. Então, tudo que não for coberto pelo plano, o beneficiário negocia direto dentro do consultório, com o dentista. Voltando a falar um pouquinho sobre as regras de comercialização, a gente tem que pensar o seguinte. Se você vende um plano odontológico para uma empresa ou para uma pessoa, você está se responsabilizando em atender essa pessoa. Imagine que você vendeu para uma empresa e essa empresa tem um funcionário que mora no Acre e lá nessa cidadezinha do Acre que ele mora não tem um dentista da Uniodonto. O que você faz? Você precisa garantir o atendimento desse funcionário. É simples, você vai ligar para aquela Uniodonto lá do Acre, que é detentora daquela área de atuação, e vai pedir para que ela credencie um dentista naquela cidade. Caso ela não consiga negociar com o dentista, não consiga credenciar um dentista lá, você vai pedir para a federação do estado, para a federação da região responsável, credenciar. E caso a federação também não consiga credenciar, porque tem muito dentista que pede valor mais alto e ele não quer credenciar, você vai fazer o pedido para a Uniodonto do Brasil. Tudo oficial, tudo com documentação. E quando você fizer o pedido para a Uniodonto do Brasil, ela vai negociar com os dentistas lá da cidade. E a Uniodonto do Brasil, nesses casos, ela precisa, não dá para não ter o dentista lá. Ela vai tentar credenciar, mesmo que tenha que pagar um valor um pouco a mais para poder fazer esses tratamentos na cidade, para o seu funcionário não ficar sem atendimento.
Essa é a garantia de atendimento oferecida pela Uniodonto. No caso, por exemplo, de você vender um plano odontológico, você está negociando um plano odontológico com uma empresa, e essa empresa não pertence à sua área de atuação, ela tem uma filial na sua cidade, e você conhece o gerente, você tem muita possibilidade de vender para ele, mas ela pertence a outra área de atuação de outro Uniodonto, o que você pode fazer é, converse com aquela Uniodonto e façam essa venda conjunta. Vocês podem vender juntos, você pode oferecer, você pode ajudar a fazer essa venda, ela vai fazer a venda e te repassar todos os tratamentos, todos os atendimentos que forem feitos aí na sua cidade. Existem duas formas de fazer esse repasse. Uma é em pós-pagamento, onde ela te paga todos os procedimentos que foram feitos nos seus dentistas, ou em pré-pagamento, onde ela te repassa as mensalidades de todos os funcionários que moram na sua região. Essa informação que eu vou te passar agora sobre comercialização dos planos, lógico, ela é muito mais importante para as pessoas que trabalham no departamento comercial ou no administrativo. Porém, é importante que todos conheçam as regras de comercialização e como funciona a comercialização no sistema Uniodonto. Como foi vendido aquele plano, o que ele responde, como é feita a adesão desse plano. Isso para que vocês conheçam a fundo todos os setores da sua Uniodonto. As Uniodontos podem vender planos pessoa física e pessoa jurídica. Numa pessoa física, qualquer pessoa pode contratar, tanto individual quanto familiar. Já no pessoa jurídica, a pessoa que está contratando ela precisa ter um vínculo com um CNPJ, com uma empresa. E existem algumas modalidades de venda dos planos pessoa jurídica. Eu vou te falar agora sobre as 3 modalidades de venda dos planos pessoa jurídica, que são coletivo por adesão, coletivo empresarial e coletivo empresarial MEI, que é a mesma coisa que o coletivo empresarial, só que aí ele vale como grupo familiar. Vou explicar. No coletivo por adesão, a pessoa precisa ter um vínculo com uma instituição por meio profissional, classista ou setorial. Esses são os planos que são vendidos para as associações, para o sindicato. Já no coletivo empresarial, a pessoa precisa ter um vínculo empregatício com a empresa. Esse plano é vendido para os funcionários das empresas e eles podem incluir os seus dependentes. Já no MEI é a mesma coisa, ele precisa ter um vínculo empregatício, porém ele pode ter um vínculo familiar também. E aí quando a gente vende um plano odontológico para uma pessoa ou para uma empresa, a gente tem que falar sobre a formação de preço. Na ANS existem 3 modalidades de formação de preço, que é o pré-estabelecido, o pós-estabelecido e o misto. A grande maioria dos contratos comercializados pelas Uniodontos são em pré-estabelecido. O pré-estabelecido ele é quando a pessoa paga a mensalidade para fazer os tratamentos. Eu pago a mensalidade e tenho direito a fazer uma lista de procedimentos sempre que eu precisar. No pós-estabelecido, eu pago uma mensalidade mínima ou eu nem pago a mensalidade, só que eu pago por cada procedimento que eu faço. Toda vez que eu faço um procedimento, no final do mês vem lá o pagamento daquele procedimento. No plano misto, eu pago a mensalidade e pago alguns procedimentos. Então eu posso fazer essa coisa de pago a mensalidade, tenho uma lista pequena de procedimentos e todos os outros procedimentos eu pago por procedimento. Mas afinal, quando eu falo eu pago, quem paga essa mensalidade? No plano pessoa física, o responsável financeiro é quem faz o pagamento. O responsável financeiro não precisa nem ser titular ou dependente do plano. Ele pode ser só um pagador. Lá no contrato ele está só como pagador. Isso serve muito para os casos de avós, por exemplo, que querem pagar a mensalidade para o seu neto. Ele paga um plano odontológico para o neto e ele não faz parte do plano. Mas o mais comum é ter um titular e seus dependentes. E esse titular é o responsável financeiro. Ele faz os pagamentos. Isso no pessoa física. No pessoa jurídica, a gente tem o compulsório e o livre adesão. No compulsório, por exemplo, é normal que a empresa pague a mensalidade para os seus funcionários. Então ela já contrata o plano e ela paga a mensalidade para todos os funcionários da empresa. Ela é a responsável por esse pagamento. Em alguns casos, se ela liberar, os funcionários podem incluir seus dependentes e eles pagarem a mensalidade só dos dependentes. Então ela é responsável pelo pagamento dos titulares e os titulares pela responsabilidade de pagar a mensalidade dos dependentes. Já no livre adesão, a empresa fecha um contrato com a Uniodonto, onde ela vai disponibilizar a folha de pagamento para a Uniodonto fazer a cobrança. Porém, só entra no plano o funcionário que quiser. E ele vai ser o responsável pelo pagamento das mensalidades. Nesse caso da livre adesão também tem a possibilidade da empresa entrar com um patrocínio. Então a empresa paga 50% da mensalidade e o resto, os 50%, ficam por conta do funcionário e dos seus dependentes. Tudo isso descontado em folha de pagamento. Você envia uma nota fiscal para a empresa, você envia uma fatura e a empresa paga essa fatura descontando a mensalidade lá da folha de pagamento dos funcionários. É muita informação, né? Se a gente falar sobre pagamentos ainda, você ainda tem a possibilidade de ter um plano com fator moderador.
Mas afinal, o que é o fator moderador? A ANS regula o fator moderador em duas modalidades, franquia e coparticipação. Nos planos médicos e odontológicos, a gente ouve falar mais sobre coparticipação, que é quando você paga uma mensalidade para fazer o plano e você tem acesso ali a alguns procedimentos, porém os outros procedimentos você tem que pagar uma franquia, você tem que pagar uma parte dele, e essa parte é conhecida como fator moderador, que seria a coparticipação dos planos. É a mesma coisa que acontece muito no plano médico, que você vai lá, faz o exame normal, você tem tudo. E depois na sua fatura vem lá 30, 40 reais pelo exame que você fez. Isso é a coparticipação do plano médico. No plano odontológico é a mesma coisa. Você vai fazer um tratamento e você tem uma tabela de valores para esses tratamentos, tabela de valores de coparticipação. E o beneficiário vai lá e paga essa coparticipação todos os meses na fatura dele. Tá, mas nós já falamos sobre organização, falamos sobre comercialização, falamos sobre fator moderador, falamos sobre um monte de coisa. E o que tem direito o plano odontológico? Quando a pessoa contrata um plano odontológico, ela tem direito a quê? Isso depende muito de qual plano a sua Uniodonto registrou. As Uniodontos podem registrar planos com diversos procedimentos. Porém, tudo parte de uma lista básica que é conhecida como o rol da ANS. O rol da ANS é uma lista de procedimentos mínimos que a ANS exige para a venda de um plano odontológico. Esses são os planos mais comuns vendidos por todas as Uniodontos, que são o plano rol da ANS. Porém, você tem a possibilidade de vender um plano abaixo da listagem do rol, que é conhecido como o plano misto. Nesse plano, você tem que respeitar as regras da RN 59 da ANS, que é onde você tem 13 procedimentos do rol, que são urgência e emergência, prevenção, alguma consulta, e todos os outros procedimentos podem ser feitos em pós-pagamento. Caso você queira colocar coberturas a mais do rol, você também pode. Você só precisa registrar essa cobertura lá na ANS. Então eu tenho minha cobertura rol, só que eu quero fazer um plano com ortodontia. Eu vou lá e coloco os procedimentos de ortodontia que eu quero dentro desse plano e registro ele na ANS. Então eu tenho um plano que tem rol mais ortodontia. No sistema Uniodonto a gente conhece isso como extra rol ou rol expandido. Tem o Uniodonto que tem plano com clareamento dental, com ortodontia, com implantes. A sua Uniodonto pode fazer o plano que ela quiser, ela só precisa registrar esse plano lá na ANS. 100% dos planos comercializados precisam ter registro na ANS. Então você não pode negociar com uma empresa e a empresa fala assim, eu quero contratar o seu plano rol, mas eu quero que você coloque esses 2 procedimentos de prótese aqui, nem que eu tenha que pagar um pouquinho a mais por eles. Esse plano precisa ser registrado na ANS e ele vai ser atendido pela sua rede. E agora eu vou explicar sobre a rede para você. A gente falou muito sobre atendimento de intercâmbio, atendimento por outros Uniodontos, atendimento fora do estado, mas como que funciona a rede da Uniodonto? Quem é meu dentista? Quem é o dentista da minha Uniodonto? A rede é regulamentada também pela ANS e ela é classificada da seguinte forma. Rede própria das Uniodontos é formada pelos cooperados da sua cooperativa. Então só é rede própria aquele dentista que for sócio da sua Uniodonto. Aí a sua Uniodonto pode ter também o credenciado. Esse credenciado não é sócio da Uniodonto, mas ele atende na sua Uniodonto. Lá na ANS ele é conhecido como rede contratualizada direta. Esse é o dentista que é credenciado da sua Uniodonto, mas ele não é um sócio, ele não é um cooperado. Todos os dentistas, clínicas que forem de outra Uniodonto são classificados na ANS como rede contratualizada indireta, porque eles têm contrato com aquela Uniodonto. Você tem a parceria com aquela Uniodonto, então eles vão atender os seus beneficiários, mas eles não têm contrato direto com você. Então é bem simples isso. É a rede própria, seus cooperados, rede credenciada direta, seus credenciados, e a rede credenciada indireta, que são os dentistas de outras Uniodontos e as clínicas de outras Uniodontos. E é isso, eu acho que eu não tenho mais muito o que falar para você, já falei bastante, a gente já está aqui praticamente meia hora ou mais até. Eu queria muito que você agora desse uma pesquisada aí sobre a sua Uniodonto, pesquisa a história da sua Uniodonto local, pesquisa mais sobre o cooperativismo, vem entender um pouco mais sobre o nosso universo. Um abraço e seja bem-vindo.